Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Devlog. Então a gente vai continuar aqui conversando um pouco sobre os avanços aqui da linguagem Photon. Lembrando que no vídeo passado a gente comentou um pouco sobre a linguagem, né? Essa etapa que a gente finalizou aqui, né, desse projeto. Então, nessa primeira versão da linguagem, a gente já tem uma sintaxe aqui, né? A parte escrita mesmo, né? A estética, né, da linguagem aqui pronta. Agora a gente vai trabalhar mais na parte de deixar ela funcional, né, e robusta, né. Então tem alguns bugzinhos e algumas coisas, e além disso, a gente vai também fazendo algumas bibliotecas, né, para deixar cada vez a linguagem mais útil e a gente ir desenvolvendo alguns projetos aqui. Então, o primeiro grande projeto vai ser quando a gente atingir aqui os 15.000 inscritos do canal, que a gente vai replicar aqueles fogos de artifício que a gente criou, né, no vídeo de 10.000, só que inteiramente na linguagem Photon. E depois a gente pode até comparar, né, a gente pode desenvolver um Inkiv, por exemplo, e comparar a performance ali dos dois, para a gente ver realmente como que a linguagem realmente, né, na realidade ali tá performando. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, eu apertei o botão errado e não deu a vinheta, então vamos ficar sem vinheta. Vamos lá, eu mostrando aqui para vocês aqui o GitHub e algumas coisas aqui que eu fui desenvolvendo, né, testando a linguagem e tal, fazendo alguns projetos, né? Então, estou usando cada vez mais a linguagem. E aí eu me deparei com alguns bugs aqui, e aí eu vou mostrar para vocês o que, que tem de novo aqui na linguagem, né? Já pensando ali, se preparando para os desenvolvimentos que a gente precisa fazer. Então, eu estava lidando muito com arrays, né? Listas aqui no caso. E aí eu achei vários bugzinhos, né? Então, isso daqui, por exemplo, dava um erro, né? Quando eu tentava colocar um valor aqui. Então, deixa eu criar um arquivo main.w para eu exemplificar aqui para você. Então, por exemplo, a gente tem uma lista aqui com alguns valores, e aí a gente quer, por exemplo, alterar, né, atualizar essa lista ou atualizar algum dos valores, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer, né, por exemplo, vou pegar o primeiro valor aqui e atualizar ele para 9, né? Então, quando a gente der um print aqui no a gente esperaria ver que o primeiro item, né, o primeiro valor da lista ali fosse 9, né? Então vamos dar um photon main aqui, aí é isso que a gente vê. Outra coisa, né? Então voltando aqui, na verdade voltando aqui, a gente, então esse daqui já foi corrigido. E a outra coisa era essa daqui, né? Quando eu queria deletar, né, esse itens da lista, né? Então pode ser importante, por exemplo, quando eu quiser deletar um widget, né? É, ou quando os fogos de artifício explodirem, por exemplo, é, eu vou precisar deletar eles em algum momento. Então, eles vão ficar ali numa lista e eu vou precisar deletar eles, né? Então, uma outra sintaxe aqui que é interessante para fazer isso é o del, né? Então, dá para a gente fazer tanto a remove, né? O valor que a gente quer remover, mas se a gente quiser remover a posição, né? Eu quero remover o item zero ali dessa lista, eu posso fazer assim. E aí, quando eu rodar aqui, eu deleto, né, o um aqui, então só fica do 2 em diante. Então, agora também é possível fazer isso. E uma outra variação aqui das duas coisas é que, embora isso estava funcionando aqui para listas, isso não estava funcionando para quando essa lista estava dentro de uma classe, né? Foi esse bug aqui, o 164. Então, o que que acontece? Se essa lista está dentro de uma classe, estava dando um problema, então eu vou criar uma instância aqui. E ao invés de fazer o del A, eu vou colocar, né, instância A, atributo aqui A, né, que é essa lista, e eu vou deletar aqui o primeiro. E aí, se eu der um print, né, nesse array, agora
eu tenho o mesmo resultado, né? Funciona da mesma maneira. Então, isso daqui é um token diferente, né? Um dot access ao invés de uma variável aqui, né? Uma expressão normal. Então, isso daqui também tinha esse bugzinho e também já foi corrigido nessa versão. Próximo bug aqui é números negativos, né? Primeira coisa é bizarro, né? E eu comecei a adotar essa expressão aqui, zero menos alguma coisa, né? Porque ela funcionava. Então, se eu quisesse atribuir um valor aqui para uma variável aqui, ó, a igual a -1 e desse um print, por incrível que pareça, isso daqui não funcionava, né? Só funcionava quando eu tinha, né, colocava o zero aqui na frente. Então, isso também aqui foi corrigido e também funciona, e também eu conseguiria fazer isso daqui, né? Para inverter, né? O menos do menos ali e tal. Então, tá tudo funcionando para cá também, né? Tanto para valores, né, literais aqui, quanto para expressões. Muito bem. Resolvido este probleminha, aí teve um outro problema que surgiu quando eu estava brincando com o Random, né? E aí também, no vídeo passado, eu falei para vocês que a linguagem estava completa e mostrei as últimas implementações ali. Só que faltou um dos termos, né? E eu vou mostrar para vocês agora qual termo que é esse, né? É do import também, mas eu não mostrei no vídeo, né? Ficou faltando. Então, basicamente, o que eu queria, né, desenvolver era o random. E aí eu gostaria, né, de ter um valor aleatório aqui, né, toda vez que eu rodasse o meu script. Então, esse random aqui, ele fornece um valor de 0 a 1 aleatório. Então, toda vez que eu executar aqui esse script, ele vai gerar um valor aleatório, né? Por que que eu queria esse valor aleatório? Obviamente, porque eu preciso deixar aqueles fogos de artifício o mais aleatório possível, né? Tanto as partículas voando, quanto a direção que os fogos vão ali na tela e tal. Então, eu precisava muito dessa lib aqui para fazer isso acontecer. E aí eu acabei utilizando aqui esse módulo random que eu implementei. E na implementação desse módulo random, né, foi aí que eu achei esses vários problemas também, né? Tinha um problema de namespace ali também, porque eu estou chamando uma função que tem o mesmo nome do módulo, né? Então é um negócio meio esquisito. Inclusive, vamos ver uma coisa aqui também, né? From random import random, né? Então tem o módulo random e tem a função. Então ainda tem esse probleminha aí que precisa ser resolvido. Mas voltando aqui, né? Vamos voltar aqui na implementação do random, né? Então, deixa eu abrir aqui o projeto, Photon. E aqui dentro de core libs tem o script random, né? E aí a gente está usando aqui o for C, né? Porque como ele é um módulo que vai funcionar em várias linguagens, né? Diferentes, em várias arquiteturas diferentes e assim por diante. Isso daqui meio que só funciona para C, então por isso que eu encapsulei dentro de um for C. E aqui é a sintaxe nova ali, né, do import que faltou, aquele termo, né, que é o native. Então, sempre que eu colocar native import alguma coisa, é porque eu estou fazendo referência a uma biblioteca nativa da linguagem que eu estou. Então, se eu tiver na linguagem C, eu vou executar esse código aqui, e aí eu vou importar o time, né, do C, e aí eu vou fazer né, eu uso o tempo, né, como seed do random, e aí depois eu defino aqui a função random e faço a implementação aqui dela e retorno o valor, né? Então tem mais duas outras aqui.
rand_int e rand_float. E essas daqui podem ficar fora ali, né? Porque esse código aqui é independente da estrutura, é um código Python mesmo, normal. Ele não tem nada de nativo, então, uma vez que o Randall funciona, não tem por que eu fazer algum código específico, né, para implementar essas funções. Então é isso. O que estava faltando aqui é esse native aqui, que é o que pega aqui a biblioteca time do C para gerar o seed aleatório aqui do random aqui e a gente gerar esse número aleatório. Então, na verdade, o time.time ele retorna um valor em segundos, né? Não sei se é segundos ou é float, provavelmente segundos. E aí, o que acontece? Se a gente voltar aqui, eu vou mostrar para vocês, a gente retorna um valor aqui aleatório. Porém, se a gente fizer isso no mesmo segundo aqui, vocês veem que o valor aleatório é o mesmo, né? Dentro desse mesmo segundo. Eu não sei se isso é algo que eu quero deixar na lib ou não, mas a maioria, se eu não me engano, o Python também deve ter algo mais ou menos assim, ou não. Não, o Python é um pouquinho mais esperto. Na verdade é que o Python, ele... Eu tô sendo meio injusto. Calma aí. Porque naquele teste ali eu estou usando uma implementação. Eu estou usando o próximo valor do aleatório, né? Não estou executando o primeiro valor aleatório, né? Então, na verdade, isso daqui seria mais. Deixa eu ver. Mesmo assim, ele parece que muda ali. Ele deve usar ou microsegundos, alguma coisa do gênero. Enfim, então deve ser uma coisa ali que a gente pode melhorar também esse módulo handle, porque por enquanto hoje ele está usando segundos e, enfim, acho que não é muito interessante você conseguir predizer, né, qual que é o valor aleatório ali que vai ser gerado, né? Então, se você, por exemplo, você pode usar isso como um ataque, né? Então, eu vou fazer um ataque em tal momento e se o servidor rodar aquele negócio, eu consigo predizer qual que é o número aleatório, né? Porque ele tem uma sequência ali, enfim. Pode ser um problema de segurança ali. Mas, enfim, quem fizer alguma coisa relativa à segurança deve pegar um gerador aleatório um pouquinho melhor que ele. Mas, enfim, só para exemplificar aqui, né, esses desenvolvimentos aqui com a linguagem Photon para a gente ter todas as ferramentas para criar aquela simulação é, em comemoração aos 15 mil inscritos do canal. É isso de atualizações por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso você não é inscrito, para a gente chegar aí nos 15 mil e a gente fazer esse vídeo aí em comemoração, mostrando aqui o potencial da linguagem Photon. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. Tchau, tchau.